mexe comigo, que eu não ando só, eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só, eu não ando só, que eu não ando só. Eu tenho Zumbi, Besouro, chefe dos tupis, sou Tupinambá. Tenho os ereis, caboclo goiabeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arco-íris, arabatanas, curari, flechas e altares. A velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos, o poeta me contou. Não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só. Não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo. E você, estão todas as suas faces, todas as suas fases, todas as suas lutas, tudo que você acredita e o que você não acredita, todas as derrotas e todas as conquistas, todas as palavras, ditas ou engolidas, todas as verdades, todas as mentiras, tudo que é e tudo que não foi, todas e todos os seus ancestrais, conhecidos ou não, todas essas histórias, todos os sonhos, vingados ou não, todas as suas vidas, tudo que você foi, tudo que você vai ser, todas vivem em você. Aqui e agora, todas nós andamos juntas. Você não anda sozinha. E eu não ando só. Senti de tirar um tarozinho hoje pra gente, nos outros tarô, honrando muito o trabalho dos meninos aqui, honrando muito essa medicina, o tarô. Tirar uma cartinha hoje pra gente, pra live de hoje, pra todo o Manifesto Bruxa. A louca! Ai, que perfeito! A louca! Vou ler aqui o significado pra vocês. A louca é a carta 0, né, no tarô. É a carta que começa e encerra o tarô. Que tem representante melhor para a live de hoje também, né? A louca, de olhos fechados, a louca pisa em direção ao abismo, levando apenas a força de vontade e sua intuição silenciosa. Adornada, cheia de cores, ruma em direção à liberdade, sem se preocupar com as consequências, o tempo e os retornos inevitáveis da vida. Essa carta está ligada a novos começos. A abertura da alma. A abertura da alma, novas oportunidades. E a sensação de não ter limites. Afirmação. Eu começo do zero. Eu curto a liberdade que a loucura me concede. Vamos lá, né, gente? Banhada em águas. Como diz Betânia nessa mesma música, é meu choro que vai hidratar essa terra, né? Então vamos lá. Muito forte. Essa jornada foi muito, muito intensa, né? Quem participou de todas as lives sabe, assim, o quanto mexeu, né? Então, nós outras tarô, utilizado hoje,
a gente sabe o quanto mexeu, assim, né, todos esses assuntos, e ainda vão reverberar com certeza, né. Eu tenho certeza que a gente vai olhar para as nossas potências, a gente vai olhar para essa história, e olhando para tudo isso, a gente vai olhar para o futuro que a gente quer, que a gente deseja, né. Então essa carta da louca que vem falar sobre os novos começos, as novas oportunidades, é como vem coroar mesmo essa jornada, né, do Manifesto Bruxa, vem coroar os trabalhos que a gente tem feito, porque são trabalhos muito profundos, né, tanto das convidadas aqui, né, e seus estudos, toda a sua jornada de vida e de trabalho, para poder chegar aqui e trazer todo esse conteúdo, né, todo esse conhecimento pra gente, mas também a oportunidade que a gente tem de estar aqui hoje, né, em honra a todos os ancestrais, e receber de volta esses saberes, que eles não vão ser apagados nunca, né? E fazer algo com isso, né? Então, assim, muito forte. Eu quero já ir chamando a Mel, né? Pra gente ir entrando na energia da cosmovisão, que é o que a gente vai falar hoje. E agradecer, assim, a todo mundo que esteve presente com a gente, todas essas lives, todos esses dias. Se você não pôde assistir todas, assista agora, assim, aproveita o feriado para assistir, é um conteúdo muito enriquecedor. Esse fim de semana a gente está mandando as referências, né, que as convidadas passaram, as indicações de livro, blá, 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 todo esse material complementar que eu já comentei. E então eu tenho certeza que vai ser um feriado ali, né, também aproveitando, né, que o Dia das Bruxas está ali bem perto, para a gente poder também mergulhar nesse assunto e sair transformada, né, que é a ideia de todo esse convite, assim, que a gente tem feito, né, todo esse esforço para esse convite também acontecer. Então, sejam bem-vindos à última live do Manifesto Bruxa, com a Mel, do Meio da Terra, que é uma pessoa que eu admiro profundamente. Não tem melhor ser que sai na face da Terra para estar aqui hoje com a gente. E então eu vou chamá-la, eu vou apresentá-la para que vocês, quem não conhece, por favor, conhecer, né? A Mel. Olá! Oi, tudo bem, tudo bem. Tudo bom, menina? Como você tá? Chorando aqui. Abriu Não dá, assim né? Essa live não dá. Não dá. E aqui tá caindo ainda um pé d'água para levar meu choro Tô junto. vendo. Nossa. E tá travando? Um pouquinho. Tá um pouquinho, né? Não acredito, Um cara. Eu tô no melhor internet da cidade, mas... menina, eu tô passando agora por uma coisa na vida da bruxa, assim, que é a percepção de não ter controle, né? De não conseguir controlar boa parte das coisas, assim, sabe? E uma delas é isso, né? É a internet. Mas a gente vai indo, vai sentindo também, o que tiver que ser passado vai ser passado, né? E você sabe que tem o plano de você voltar aqui, né, em lives futuras. Então a gente pode falar também sobre outras coisas que não foram ditas. Mas aí vamos lá então, Melinda. Você tá me ouvindo tranquilo? Tô ouvindo. Tá. Então assim, nas lives anteriores a gente falou sobre muita coisa, não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas a gente falou sobre o Caça às Bruxas, sobre o pré-patriarcado, né, todo esse movimento, toda essa realidade que a gente desconhece, o quanto a gente está inserida, né, num sistema extremamente opressor, da onde vem o significado da bruxa, né, a importância de ressignificar tudo isso. E eu senti nesse ato 4, assim, né, nesse fechamento desse trabalho, da gente falar, de trazer isso justamente com a carta da louca ali, né, encerrar para recomeçar, né, esse marco zero, esse momento fora do tempo e espaço, né, esse estado de transe e transcendência ali, em que as coisas não estão mais lineares, as coisas não existe uma linha de tempo, né, não existe espaço demarcado, para que a gente possa, nesse espaço mais amplo, olhar para tudo isso a partir de uma nova perspectiva e assim recriar também, né, e co-criar algo a partir do que a gente for percebendo e sentindo dali, né.
E aí me veio esse termo, né, o cosmovisão, que significa, a cosmovisão é a nossa forma, nossa forma de ver e de interpretar o mundo, a realidade ali da nossa existência, né? Só que a cosmovisão, ela é uma neologia, né? Ela é uma palavra que foi inventada recentemente. Ela não vem falar só sobre a nossa visão de mundo, que é tão limitada, né? Ela fala também sobre como a nossa visão de mundo é afetada ali constantemente pelas nossas relações sociais, culturais, morais, filosóficas, políticas, religiosas, né? E por todo esse repertório simbólico que acaba se criando ali, esses símbolos e significados que a gente tira desse contato com o entorno que nos foi ensinado e nos é ensinado constantemente, né? Então a gente vai aprendendo a olhar para essas áreas da nossa vida e dessa vida social desde esse lugar de verdades que já foram formadas por todos esses sistemas, né? Então a cosmovisão, ela está ali num lugar muito próximo dessa noção de mito. E isso que eu acho mais curioso, assim, né? Aquilo que está ali presente e muitas vezes nem é percebido e será, né? Sem condições de ser ali questionado. Então, essa cosmovisão, ela parte desse princípio que a gente, enquanto um ser, um bicho social, a gente está inserido ali num contexto social que vai determinar muita coisa na nossa vida, né? Que aí a gente entra no nosso sistema, né? Nessa visão binária, né? Ou seja, algo tem que estar certo para que o contrário esteja errado, e assim a gente vai separando, e esse bicho que está constantemente buscando um ponto de referência, né? Que seja maior que ele ali, que pode ser representado por um Deus, por um sentimento, algo que tem essa forma do divino. Né? E aí é por essa cosmovisão que esse ser vai se orientando, vai encontrando as suas respostas para questões existenciais, como, por exemplo, as suas crenças em relação ao que vai acontecer com uma pessoa quando ela morre, vai ditar o que é certo e o que é errado na vida, qual o sentido da existência e etc. Esse sistema de crenças, né? A cosmovisão, então, é esse sistema de crenças. O que a gente está falando aqui é que uma pessoa é um universo em si, cosmovisão. O seu sistema de crenças ali, né? Inclusive a forma como ela vai se expressar no mundo. E a gente percebe hoje que as religiões, né, os sistemas políticos, filosóficos, eles vão moldando as nossas visões de mundo e eles ficam ali naquele lugar que ficam oferecendo uma referência para a gente interpretar essa realidade, para interagir com ela, né? E o que vai instaurando ali os padrões. Então, onde eu quero chegar? O irônico nessa história é que aquilo que a gente chama de cosmovisão, que já é muito rica em si, porque tem influência de tudo, né? Ainda é uma visão limitada, é uma perspectiva da realidade, é um conceito. E isso não é nada inofensivo, né? Porque a experiência de vida dessa pessoa, ela vai se desenhar dentro dos valores dessa sociedade que ela está inserida. Então, até onde que está essa liberdade, né? E aí, mais do que isso, por que é tão difícil da gente mudar as nossas opiniões, da gente mudar os nossos valores, da gente mudar essa cosmovisão, né? Porque a gente está falando aqui de um sistema, de uma estrutura, e isso traz segurança para o ser, né? Então eu escolho esse nome como assunto justamente porque a gente chega aqui, né, nesse último ato das lives, e a gente já falou, né, de como a cosmovisão foi mudando ao longo da história. E a gente está hoje no momento da humanidade em que a gente está aqui revendo a nossa cosmovisão, o nosso sistema de valores, a nossa estrutura social. Pelo menos é o que a gente deveria estar fazendo, né? Mas a gente está aqui revisitando essa história, ver o que deu certo e o que não deu, né? Ver que muita coisa deu mais errada do que certo e ver principalmente o quanto a gente colaborou de maneira consciente ou inconsciente para tudo isso se sustentar por tanto tempo, né? E que tem várias vidas morrendo por conta disso. Tem justamente a mexer num vespeiro, que é esse sistema de crenças, né? E aí, é esse ponto aqui que eu quero... Você sabe, né? Quando entra num sistema de crenças, sempre que eu penso, né, em por onde a gente pode começar a mudar, por onde a gente pode começar a se tornar mais disposta a fazer essa transição de verdade, na prática, esse movimento que a gente inevitavelmente tem que fazer deixa esse bicho social que a gente é inseguro, né? Quando a gente precisa rever os nossos valores, se perceber um ser errante, a gente não se permite errar,
né, flagrar que a gente tem uma visão limitada e que essa visão limitada, ela causa um impacto muito nocivo na sociedade, né? Então, como fazer isso se esse mesmo ser aprendeu que o errado é o certo? Deu para entender bem ou travou? Eu peguei, travou só o finalzinho. E que saco que tá travando, mas assim, primeiramente, muito obrigada, tá? Por trazer e por introduzir assim, né? Esse tema dessa maneira, né? Quando tu fala, assim, quando eu escuto você falar, né? A primeira coisa que eu penso e por favor, me dá um alerta aí se travar muito, tá? Mas a primeira coisa que eu penso, né? É que quando a gente pensa em cosmo, visão, né? E essa ideia de que a gente consegue ver, né? Porque cosmo é uma ideia de totalidade, né? De uma coisa gigante que abarca muita coisa, né? Que faz uma série de links, né? Uma coisa que muitos pontos, né? E faz com que a gente acredite na existência, na vida e na forma que essa vida vem se organizando, né? E se a gente tem a ideia de que a gente consegue aprender isso através da visão, né? Sem assumir que é impossível e que é impossível compreender as coisas e compreender o mundo da forma que ele é enquanto cosmos, enquanto totalidade, né? A gente já parte do erro, né? A gente já parte do erro e do mesmo erro que compromete toda a nossa existência, né? O mesmo erro que faz a gente pensar que um sistema de crenças, por exemplo, pode abarcar a realidade, né? E a realidade enquanto tudo e também a irrealidade, né? Mas que uma crença pode abarcar tudo isso, a gente já parte de um lugar de perigo, né? E de muita devastação, né? Porque se você enxerga uma coisa, você deixa de enxergar outras coisas, né? O todo, a totalidade, ela é impossível de ser apreendida, né? E essas crenças que vêm tentar explicar a totalidade, elas vão ser sempre diminuidoras, né? Elas vão ser sempre esmagadoras, né, para o que realmente é o cosmos e o que realmente é o todo. Tá, eu vou voltar onde eu estava falando, eu vou tentar retomar. Tá, perfeito. Então eu vou tentar retomar tudo que eu estava pensando assim sobre primeiro essa ideia, né, de ir direto nessa palavra de cosmovisão, né, e pensar que ela é uma palavra assim irrealizável, né, porque a ideia de visão, né, e a ideia que a gente relaciona a visão, que é aprender as coisas através da forma delas, né, visão é mais ou menos isso, né, a gente aprender as coisas através do que a gente vê e conseguir compreender, né, e cosmo é uma coisa que é maior do que é possível compreender, né, é uma coisa que justamente abarca as compreensões e as incompreensões, né, as certezas e as incertezas. Então quando a gente vai olhar para a ideia de cosmos, né? E a gente vai pautar isso em qualquer limite, a gente vai fazer isso de uma maneira bugada, né? A gente vai estar se arriscando, a gente vai estar devastando algum tipo de pensamento, a gente vai estar negando alguma coisa, né? Para o próprio cosmos, né? A gente vai estar indo contra o cosmos, né? Então poderia ser mais assim, a ideia de pautar o cosmos em crença, né? Ela é uma ideia que sempre vai envolver e contra outras crenças, então nunca vai conseguir abarcar todo esse caos que o cosmos é, né? E que geralmente essa visão, tanto como os olhos também, né, é pautada em dois lados, né? O lado esquerdo e o lado direito, o lado sombrio e o lado iluminado, o lado da certeza, o lado da incerteza, a verdade e a mentira, né? E geralmente é nesse lugar que a gente congela, né, a nossa compreensão de todo, né? E o todo ele seria justamente o que quebra qualquer tipo de divisão, né? E qualquer coisa além do que dá para separar, né? O todo é a ideia de que as coisas são inseparáveis, né? Acho que agora deu para pegar, né? Não travou. Nossa, super, super. Tá. E eu fiquei pensando nessa coisa realmente dos dois olhos, né? Que são os olhos que estão enxergando também a matéria, né? Que tem todo esse equilíbrio, as polaridades ali como um jogo, uma dança da natureza, né? E aí tem essa ideia do terceiro olho, né? Que é justamente esse olho que ele é invisível e que justamente ele enxerga aquilo que é invisível, ele enxerga aquilo que está além, né? E esse olho que ele vem unir e perceber que tem muita coisa que a gente não enxerga, mesmo aquilo que a gente está enxergando, né?
E uma vez eu fui fazer um satsang com um mestre zen, assim, budista, e aí ele tocou muito nesse assunto, né, na limitação da visão. E aí ele deu um exemplo muito legal, que é, quando a gente está olhando para um lado da mão, a gente não enxerga o outro lado. E essa é a limitação, né? Esse é um exemplo da limitação. Se eu estou olhando para o seu rosto, eu não estou olhando para suas costas, né? Então a gente está sempre enxergando partes desse todo, se a gente quiser utilizar como instrumento essa visão, né? Claro. Mas por isso mesmo que a gente, né, vai sentindo vai tendo, né, essa ânsia mesmo, né, de perceber que, né, todas as respostas para as minhas perguntas não estão aqui. Quem pode me responder? E aí isso faz a gente buscar, né? E aí justamente é onde entra a presença desse cosmos, né? É bem complicado, a própria ideia, né, de uma resposta, né, e de uma compreensão e de um retorno também, né, como se o próprio cosmos quisesse ser compreendido ou tivesse uma possibilidade de ser compreendido. E a ideia até do terceiro olho, né, que é uma ideia que o terceiro olho, ele óbvio que é uma visão unificada, né, a visão intuitiva, ela é uma visão unificada, mas ao mesmo tempo, para unificar, a gente não coloca um olho sobre o outro, né, a gente cria um terceiro olho, né. É isso, é o terceiro olho, né? Como é sempre o terceiro, o quarto, e o terceiro é o quê? O terceiro é o múltiplo, né? Enquanto a binariedade e a demarcação, né, são unificações de uma outra forma, né? Tipo, até o conceito de unidade e de todo, né? Ele tá preso numa armadilha da nossa linguagem, de entender que o todo é como se fosse tudo, não sei, né? Mas como se fosse um tudo. Uma soma. Né? Tipo, é uma soma de tudo que se concentra num círculo ou em algo que é fechado. Não, né? O todo, ele é também o que está fora do círculo. Mas a gente não tem palavra, porque cada palavra, justamente pela epistemologia de qualquer, eu acho, né, até onde eu conheço, mas de qualquer visão ocidental do mundo, assim, né? Ela vai sempre definir para excluir, né? E esquecer que o que está sendo excluído está sendo incluído através da exclusão, né? Porque se a gente pensa em tudo que tu exclui, você ressignifica, né? Você reafirma. Se você exclui, por exemplo, travesti, volta na hora que a gente se empolga. Mas, né, você joga a travesti no lixo, você joga o demônio no lixo, você joga o povo negro no lixo, né? O que você está fazendo, em todo, tipo assim, não tem como jogar nada fora, né? Não tem como tirar nada daqui, né? E toda a ideia né, toda a cosmovisão, né, que fecha, e todo o sistema de crença, né, todo sistema, eu acho, né? Acho que tudo que a gente sistematiza, né, tipo assim, tem incluído na própria ideia de sistema, né, criar uma série de desconexões entre as coisas, né? E é muito doido, assim, a gente viu nas lives anteriores muito sobre essa, nossa, que coisa mais doida, que bruxaria é essa? Hoje tá muito forte. Hoje tá. Então, a gente viu muito essa separação desse divino, do que a gente compreende, né, como esse mistério, esse grande mistério, esse incompreensível, incognoscível, do homem, né, da matéria, no geral, mas do homem, né. Então, esse é o rei que tem contato ali, né, que recebe o seu poder de Deus, e é o único, né. Então, a verdade dele é absoluta, justamente por isso. Então, a gente tem essa desassociação também do divino da matéria, desse divino dentro da gente. E lógico que a gente não vai compreender o que é esse divino se a gente parte dessa visão separatista, né? Sim. Então, lógico que a gente vai querer sistematizar isso porque a gente está vendo de fora, né? Então, é uma forma de querer também, ao mesmo tempo, ironicamente, brincar de Deus, né? Criar esse sistema, né, e brincando, não, a verdade é assim, não, isso é o certo e isso é o errado. E aí é onde está o nosso delírio social, né, também. Então, o divino, ele aparece ou como esse ser que a gente tem que aprender a temer, que está separado de mim, que é maior, ou como esse ego, né, quase, que é associado ali como um poder divino, de criar e de recriar e de falar que é certo, de marginalizar e dar ênfase a alguma outra coisa, e por aí vai, né. Sim. Sim, e é muito doido, né, essa ideia de Deus e de divino, né, primeiro enquanto um determinador das coisas, né, tipo como se
Então, se Deus criou tudo, ele criou tudo com regras, né? Essa é a ideia, né? Tipo, se ele criou tudo, ele já criou tudo bem organizado, ele já fez tudo bem certinho, ele não, né? Não, às vezes, como uma outra tipo de criação, né? Artística que a gente tem e que muitas vezes a gente expressa o nosso divino nessa criação, e essa criação é incompreensível, né? E é descontrolada, né? O estado da transe, por exemplo, né? Sim, tipo, é orgásmico, é muito forte, né? Todo tipo de criação. Então, primeiro que a gente separa todas as nossas criações também da criação divina, né? E a ideia de criatividade também, né? Enquanto uma ideia de poder divino, né? De poder dar luz às coisas, de poder trazer as coisas, né? Tipo, trazer as coisas à vida, fazer com que as coisas nasçam, né? E o que mais eu ia falar sobre essa ideia de divino, né? Disso estar separado da gente, mas disso também, assim, dessa ideia esse temer a Deus, né? E temer a todos os castigos e aí contra essas regras, também, ao mesmo tempo, né? É o que mantém a gente viva, né? Porque certos limites, né? A gente se confunde muito nisso também, porque certos limites são extremamente necessários para a gente ter uma vida orgânica. Por exemplo, essa própria ideia, né, que a gente fala tanto de enxergar tudo, se você enxerga tudo, você explode, né? Portanto que você só consegue enxergar tudo ou ter esses momentos de conexão de forma repentina, e a partir do momento que você começa a explicar o que acontece, tipo, por exemplo, eu senti que eu me conectei com a minha deusa interior, senti que eu me conectei com o todo. Quando a gente vai explicar isso, a gente já não está mais falando do que aconteceu, né? Porque se a gente vive esse estado e realmente atinge essa noção de coisas indivisíveis, de coisas tão grandiosas, tão múltiplas, né? A gente explode também. Né? Olha que doido. Né? Pode falar, desculpa. E eu acho que a questão, né? E hoje, sendo o Dia das Bruxas, e pensando um pouco nisso, né? Eu acho que a questão da bruxa, né? É ter que viver nesse limite entre a prudência, né, e todas as possibilidades, né, do tipo, eu não posso acessar tudo, né, então eu preciso ter algum pé no chão, né, e muitas vezes esse pé no chão, ele se transforma num outro sistema de crenças também, né, então a gente está sempre, como habitar uma fronteira o tempo inteiro, né. Exatamente, essa carta da louca ali, né, caminhando ali na beira do abismo, né, num lugar onde ela ainda se sente segura, onde ela ainda se sustenta, mas cambaleante, né? E também tendo que se equilibrar, porque cair no abismo é enlouquecer realmente, né? Então, Total. Esse lugar completamente desconfortável, né? O que é muito interessante, assim, da gente observar, né? A gente tá sempre tanto buscando uma zona de conforto e é justamente nessa linha tênue e cambaleante, né? Em que a gente vai buscando e encontrando constantemente, assim, né, esse caminho. E eu sinto justamente nessa desconexão com a própria natureza, desse ser que é só um ser pensante e racional, essa história, que aí a gente se desconecta desse corpo, a gente se desconecta se desconectando desse corpo, da própria natureza e da sua própria ciclicidade, do seu próprio ritmo, que já é um sistema ali em si que funciona, né? Sim. E aí a gente fica querendo ali aprimorar ou mexer nesse sistema, né? Quase como um trabalho de experimentação, assim, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que acontece se eu me desconecto desse corpo, vamos ver se eu começo a controlar todos esses animais, se eu começo a controlar essa natureza, né? Então é um tipo de investigação desse divino por uma rota muito tóxica, né? Uhum. Né, e muitas vezes explorar esse lugar, né, pensando que esse divino, né, é aquilo que a gente não vê agir, né, mas a gente sente agir, tipo, pelo contrário, não se tem uma visão, né, nunca do divino, né, então a gente está trabalhando sempre com esse outro lado, né, com o lado do que? Do invisível, do receptivo, do silencioso, né, do incompreensível, né, e a gente usa artifícios contrários a esse, né? Para se conectar com isso que muitas vezes é só largar, né? É só soltar, é só deixar leve e diminuir.
E essa construção de sistema, né, que aí é isso, né, quando a gente fala de cosmovisão, a gente fala dessa estrutura que deixa o ser seguro, tanto que para uma criança, né, essa questão da rotina ali, da disciplina mínima que seja, está muito relacionada com a sensação de segurança, né, então é algo que já vem, né, da gente. Só que é muito doido o quanto a gente não se encaixa em muitas coisas e o quanto muitos seres são acostumados a essa insegurança, a essa inadequação, né? Uhum. E às vezes eu fico pensando o quanto disso foi ruim ou quanto disso foi bom, porque a inadequação é esse caminho cambaleante ali também, né, que vai fazendo a gente descobrir novas rotas, né? E eu acho que o caminho da bruxa é muito esse também, né? De tecendo uma rota constantemente entre todos esses sistemas e, consequentemente, vai se criando um sistema novo ali, né, seja qual for, para ela mesma, né, mas eu acho isso muito lindo, assim, né, esse lugar mesmo da tecelã ali, né, que está constantemente buscando o seu lugar no mundo, já que todos os outros lugares que existem e me oferecem, eu não me adequo, né. Sim, e eu gosto de pensar na ideia desses sistemas, né, que a gente cria no meio dessa corda bamba, porque, igual tu falou, a gente vai aqui cambaleando nessa corda bamba e a gente vai criando sistemas para conseguir ir para o norte e saber para onde a gente está indo, porque também se a gente não tem um norte, a gente cai, a gente se machuca, né, outras coisas que são muito frágeis entram em jogo, como a nossa, são provisórios, né, e a ideia de tecelã, que eu gosto muito, depois esse tecido ele vai para algum lugar. Não é um Olha eterno só, travou tecido. Na hora que você falou, é a ideia de tecelã, que eu gosto muito. Isso. Então, essa ideia de tecelã, né, que é a ideia de que a gente está tecendo, né, algo, né, ou uma nova camada, uma nova malha de realidade, uma nova malha de existência, até uma nova realidade, né? A gente tem que entender que esse tecido, ele termina de ser tecido, né? Então, esses sistemas, eles são provisórios, né? A gente tece um tapete, a gente usa ele na pia, né? A gente tece um vestido e a gente dança com esse vestido. Então, são todos os processos, né, que a gente também tem que aprender a dar eles para a totalidade deles, né? Então, viver esses sistemas, mas depois questionar eles de longe, pensar assim, poxa, né, por que a gente não para de viver, né? Por que a gente, quando chega numa grande realização ou chega numa grande compreensão do todo, por que a gente não morre então, né? Porque a gente quer fazer com que esses sistemas sejam provisórios, sejam temporários, né? Com que eles achem, a ideia de ciclo é isso, né? E que é uma ideia que hoje em dia eu tenho gostado muito mais, assim, tenho trabalhado muito para pensar, né? E também muito a partir da roda da fortuna, assim, de entender que ciclo não tem a ver com repetição, né? Mas tem a ver com a união da repetição e da diferença junto, né? Tipo, é um paradoxo, né? O ciclo é um paradoxo, porque ele se repete, né? Só que ele se repete, mas tudo em volta não se repete, por exemplo, né? Os próprios ciclos do nosso corpo, assim, né? São coisas que acontecem, né? Parece que se repetem, mas elas estão sempre fazendo novas conexões. E eu acho que essa ideia de terceira realidade, né? Ela é uma ideia muito parecida, porque a gente tece a partir do tecido que a gente tem ali para fazer, a partir da linha que a gente tem, do tear que a gente tem, né? Das pessoas que nos ensinaram também, né? Do passado, né? A gente tece a partir do passado. Mas quem vai tecer no futuro vai ser outro tipo de ideia, né? Vai ser outro tipo de costura, né? Nossa, lindo. E até a nossa própria experiência ali que vai trazendo, né, um aprimoramento dessa técnica de tecer, né? Sim. Que eu acho que também é isso que você falou, quando chega nisso, não é um momento de estagnação, né, essa êxtase. Na verdade, é um momento de fechamento, né? Aquilo tem que ganhar o sentido inicial, que é virar um tapete, Sim. que é virar uma roupa, que ele tem que ganhar, Sim. né? E a gente se perceber que, na verdade, a gente vai pegando emprestado tudo isso, né? A gente pega emprestado a agulha, a linha e todo esse movimento, toda essa herança, para que em algum momento a gente possa entregar para uma outra pessoa e fazer uma outra coisa, né? Esse trânsito é muito lindo, né, Mel? Assim, e a sua presença hoje, assim, como essa energia, né, também, a carta da louca, ela é muito perfeita também para trazer esse símbolo, que é esse trânsito constante e ao mesmo tempo um trânsito sem angústia, né? Porque quando a gente faz tudo isso, a gente quer terminar o tapete logo, né? É uma ansiedade, assim, a gente não percebe que a louca tá ali
na corda bamba usufruindo disso. Ela tá sentindo prazer nisso tudo. Sim. Porque a repetição, ela vai acontecer, né? Sim. A conquista vai chegar em algum momento. E o que eu tô fazendo ali, né? Qual o espaço que eu abro ali vazio para que coisas possam emergir disso tudo, que aí é esse contato realmente com esse incognoscível, com esse mistério, com esse divino, né? Também é uma outra antagonia, assim, né, de todo esse processo. A gente fica essa visão, ela tá sempre lá na frente, né? Ela não tá aqui. A gente joga ela, né? A gente joga a visão. O próprio olhar é isso, né? Ele é uma coisa que a gente mira e vai, né? A gente olha e vai atrás, né? E se a gente aceitasse um pouco isso também, por exemplo, que o norte é inalcançável, né? Por exemplo, a gente nunca consegue alcançar onde a gente está olhando, porque a gente vai estar sempre olhando mais para frente. Então a gente nunca chega no ponto final, né? E isso está dado, né? E a ideia de ciclo é isso, porque o ciclo ele não se completa, né? Ele se completa porque ele tem marcos, a gente consegue marcar pontos e dizer assim, terminou o ciclo, né? Mas igual a louca, ela é um novo início, né? E essa ideia também que eu acho que a louca, ela vem muito sobre isso, que é uma coisa que tem sido muito trabalhada também na minha vida, que é o erro, né? Tu falou do erro no começo também. A ideia de errar, né? Se a gente entende que a gente está tecendo, né? Que a gente vai... tudo que a gente tece vai servir para alguma coisa, né? Nada é matéria jogada fora, né? Sim. E que a gente entende que todo erro, né? E se a gente está andando, né? Se existe um ciclo, todo erro a gente vai ter a chance de não errar de novo, né? Se a gente erra, é uma grande chance perfeita. O erro, ele é perfeito. Tipo, ele é tudo que a gente precisa para não fazer de novo, né? Ou para fazer mais uma vez e perceber... já conheceu o erro, né? Então, eu acho que... Por que eu tô falando do erro, né? Porque eu acho que o erro ele pode ser um lugar de segurança para nós, para a gente não sentir essa tontura, né? Porque sobre a maioria das coisas que a gente está falando, né? Acho que salva... A gente está falando de uma forma muito abstrata, então acho que salva alguns tipos de intensidade de algumas pessoas que podem estar aqui com a gente, mas a maioria desses riscos que a gente se coloca enquanto bruxa, enquanto tecelã dessa realidade, né? Não estão botando em risco a nossa vida, né? Sabe? Tipo, a gente... Tipo assim, mudar, né? Vai fazer com que a gente viva mais, eu quero dizer. Entende? O erro, ele vai fazer com que a gente tenha mais uma chance, né, de viver. Agora, quando a gente acerta, a gente morre, de alguma forma. É bom, óbvio, eu entendo, né, a satisfação de dar um tiro certo, e eu amo, mas o acerto, ele encerra muitas coisas, né? E o erro, ele vai abrindo possibilidades. Então, enfim, muito legal pensar nisso, assim, né? Nessa ideia de que o ciclo, ele permite que a gente erre, né? A vida permite que a gente erre, né? Sim, e que o erro, ele se torna ali uma nova motivação, né? Para que uma nova jornada seja traçada e isso tenha possibilidade de ser revisitado sob um novo olhar. Se vai ser corrigido ou não, aí é uma outra história. Mas que eu possa revisitar essa história, né? E eu gosto muito dessa simbologia, assim, né? Disso que tá lá num momento de ápice, de êxito, e de repente começa a degradar, a definhar, a morrer. Gente, isso é muito lindo, assim, sabe? A gente corta a poesia pela metade quando a gente quer travar num êxito, né? Porque aí tem lá Sim. toda a natureza, todo o processo ali da lua minguante, do outono, né? É uma dança maravilhosa, é poesia pura aquilo, né? A natureza está mostrando pra gente o tempo inteiro sobre essa humildade que é voltar pra terra, né? Porque humildade é humus, é terra, né? Então, olha que linda essa dança de se recolher e voltar para esse ponto de origem. Essa é a jornada bem cumprida, esse deveria ser o ápice. Sim. Eu sempre estou honrando muito ali o momento da lua nova, né? Que é esse momento, esse ato 4 aqui, né? Que é esse Sim. momento de encerrar, que é esse momento ali que a gente pretende chegar também na nossa jornada de vida, que é a anciã, que é a velhice ali, né? E olhar para essa jornada sob um novo ponto. E isso a gente não pode tirar da gente, né? E esse é um grande treino ali, né? A cada jornada que a gente traça, que a gente percebe que alcançou um momento ápice, está retornando para esse ciclo,
a gente tem que olhar para esse processo como um processo extremamente enriquecedor. Eu sempre chamo esse momento que eu aprendi muito com as árvores, né, de soltar as folhas e adubar o chão, né? Olha que processo lindo, todos os erros, eles estão virando adubo para essa terra, né? Então a gente vai poder recomeçar essa jornada da semente a partir de um terreno muito mais fértil. E se a gente não se permite essa experiência vivida com humildade, eu acho que aí sim é esse estado de angústia de não estar aproveitando tudo isso, né? Nossa, é muito lindo isso, Vera, é muito lindo, porque quando tu fala assim, e aí sim, né, aí sim a gente consegue pegar essa palavra cosmovisão, né, e jogar ela para a referência mais próxima que a gente tem do que seria o cosmos, né, que seriam esses outros biossistemas, né, esses biossistemas que são sistemas, igual a gente falou, que são sistemas, mas que são sistemas que realmente são, enfim, completos, né, como a natureza é, né. Até eu tenho estado num lugar assim, enfim, não sei como dizer, mas dos meus pensamentos, né, de questionar muito até que ponto a gente é ou não é parte da natureza, assim. Tem sido muito uma coisa que está me perseguindo, né, de eu pensar assim, tá, calma, eu sou parte porque, obviamente, nascemos daqui, né, e a natureza é nossa mãe, né, ela permitiu que a gente estivesse aqui. Mas, ao mesmo tempo, somos a parte que mata a natureza, né, e que tenta sistematizar ela num outro, tipo, a gente quer se isolar dela, a gente não quer viver o sistema dela, né? Se a gente quisesse viver o sistema dela, tá aí uma coisa muito simples, a gente não teria medo da morte, por exemplo, né? Que é uma, que sei lá, só nós temos, não sei, né? Essa ideia, e isso de tá ficar falando, pensando, né, ali no momento, com certeza, só a gente. Sabe? Tipo, e a gente tem, quando tu fala da morte dessa maneira, né? Aí eu acho que a gente consegue aprender um pouco do que viver em cosmo, né? Saber o nosso papel, que o nosso papel também é definhar, né? O nosso papel também é cair, também é derramar as lágrimas, né? E também é porque as lágrimas vão molhar o chão, porque as nossas folhas secas vão dar esse adubo, né? Que inclusive é a louca é o adubo, é o chão adubado, sem nascer nada ainda, mas podendo nascer qualquer coisa, né? Né? E tipo, é muito forte, sabe? Muito lindo que essa carta veio hoje também, porque primeiro que eu sinto, assim, pensando também numa perspectiva bem pessoal, assim, tipo, eu tô num momento, assim, de puro caos, pura queda e puro... Fazendo a louca. Né, tipo, aí se refaz e tal, e entender, tipo, que é dia das bruxas, né, e que isso, né, pega essa louca, que é o ponto zero, né, e faz uma série de conexões, porque de repente eu me sinto conectada e a gente está aqui conversando e a gente está aqui admitindo juntas, né, as nossas quedas e os nossos erros e a nossa incapacidade também de ser uma bruxa por completo, mas, né, entende, tipo, de realmente atingir isso que a gente busca atingir, né, enquanto bruxa. Então, é uma renovação, né, e eu acho que também quando a gente se conecta com muitas pessoas, né, e igual você fez, né, por exemplo, 4 atos, e vai criando um ciclo, né, e vai fazendo isso tudo acontecer, assim, a gente está criando cosmos também, né, porque a ideia de que esses cosmos, eles também, tipo, se a gente tem uma ideia de cosmos, e se a gente tem uma ideia de criação, a gente pode cosmocriar as coisas, né? Quando a gente se conecta entre muitas pessoas e consegue entender que a gente é uma árvore, por exemplo, né? E todo mundo toma conta disso. Cara, eu sou uma árvore. E aí sim a gente faz parte da natureza, né? Por mais que tenha um contraste tão grande, quando a gente olha uma árvore e a gente fica pensando, pá, que árvore, tipo, eu não sou ela, mas a gente é ela, né? Também, né? Ela está na gente, pelo menos, e a gente consegue criar cosmos quando a gente se une, né? E eu acho que isso é tão precioso e desse período que a gente vive. A última vez que a gente conversou, assim, a gente estava falando sobre esse processo de quarentena e esse processo de isolamento social e o quanto que isso trouxe também uma outra visão de cosmos, né? Uma outra visão de, tipo, quantos, né? E aí já vem esse lugar da fragmentação, né? Então, se existe um todo, né? E se a nossa visão ela vai dividir as coisas, que ela não divida em 2 pontos, né? Mas que ela divida em muitos fractais, né? Em muitos pontos, em muitos e muitos e infinitos pontos em que a gente veja tudo em todos os pontos, né? Então que a gente consiga se ver árvore, né? Mesmo sabendo que não podemos ser árvore, né? E que somos ao mesmo tempo.
Porque por causa disso, né? Aceitar a contradição, o paradoxo e o incompreensível, né? E tu vê, a gente consegue fazer isso, né? Em breves momentos, a gente realiza isso. E aí a gente chora, e a gente se afeta, e aí a gente se sente boba, a gente se constrange. Pensa que eu tô aqui falando na live, chorando na live porque eu sou uma árvore. E isso vai, né? Isso é muito grande, né? E é por isso que a gente está viva, né? Por isso a gente honra tudo que veio antes da gente, né? Por isso também. Que também está aqui, né? Que também está presente, assim, né? Então, eu acho muito lindo, assim, quando você estava falando, né? Que não é uma soma, não é juntar. É uma espécie de um hibridismo ali, assim, né? É um caldeirão ali mesmo, né? Que quando você vai colocando os ingredientes, você até sente o perfume, você sente o gosto, mas ele se dissolveu naquilo tudo. E a junção daquilo tudo se transforma numa outra coisa, né? E essa transformação, né, que você fala, né, a visão é a forma. Então, se a gente transforma, a gente muda essa forma. E, de repente, a gente pode mudar essa forma até sobrar o vazio, sobrar o nada, assim, né? Onde tudo isso está mesclado de uma outra forma. E eu sinto que, no fundo, essa incessante busca da gente compreender tudo isso, mesmo que a gente tome caminhos que são as ferramentas que a gente tem aqui à disposição, como, por exemplo, a mente, o raciocínio, né? Mesmo quando a gente coloca ali, né, como uma busca disso, a gente tem essa informação muito latente ali dentro da gente de que isso existe. Não existe uma busca, assim, essa confirmação interna que você não consegue nem definir, né? Então, também o indefinível, a presença do indefinível, a presença disso que não tem forma, daquilo que não tem um termo, daquilo que não tem como você comprovar, que é o que você falou, a gente não vê, né, esse divino, a gente sente. Então, a gente honra isso quando a gente começa essa trajetória, quando a gente começa essa busca, né? E aí eu acho que é esse ponto, esse cerne, que é o que nos coliga com a natureza, que nos coliga com esses ciclos, né? E daí eu não sei, né, por que a gente se desassocia, porque a gente cala, e aí a gente entra ali na carta da louca, né, que você falou também. O quanto tudo isso são as nossas sombras, né, o quanto tudo isso que foi marginalizado, que a gente não quer entender, acha muito confuso, acha muito difícil, acha muito desconfortável, acha muito inseguro, né, que a gente se apega, que a gente vai jogando ali para as sombras também, que foi algo que a gente falou muito. E o quanto a bruxa tá nesse lugar, que é ali nessa porta, né, entre a sombra, olhando para aquilo e voltando e trazendo para a luz, olhando e voltando. E esse trabalho, né, esse trabalho na corda bamba. E o quanto disso tudo também não é o fato, né, dela estar ali caminhando cambaleante, não é também um contato, não permite, né, que ela esteja em contato com tantos mundos. Ela está flutuante também, né? Então ela tá muito próxima da Terra, mas ela olha sob uma nova perspectiva. Ela está muito próxima do abismo também, né, olhando sob uma perspectiva. Então eu gosto muito desse desenho, assim, dessa carta também, né? E o quanto disso é fértil, né? Já que você fala que também ela representa ali esse adubo. E o mais doido, antes de começar a live, eu tô tirando uma carta do oráculo só pra mim, assim, pra eu saber, e saiu a carta da abundância. Que é perfeito, assim, porque é esse o cosmos, assim, né? É esse cosmos. Eu sinto que, no fundo, a nossa desconexão e aquilo que a gente vem sempre buscar de volta é a abundância. Essa compreensão sobre isso. Porque a gente viveu num sistema que deturpou muito essa palavra, né? E aí a gente sabe que a gente é merecedora disso e a gente continua buscando, né? E querendo retomar e querendo recolocar todos os cacos que foram tirados ali da gente, né? Sim, sim. É muito doido, porque a louca, né, como exemplo para isso tudo, né, ela é tipo a iminência de tudo, né? Por exemplo, quando ela tá na corda bamba, né, e quando ela tá em contato tanto com o abismo quanto com a possibilidade de não cair, né, ela tá em conexão com tudo, né? Tipo, como qualquer coisa dali pode nascer, né? Também como a abundância, porque a abundância ela pode ser a abundância de tudo, né? E também como pensar nessas sombras que você falou, né? Do tipo, elas estão ali junto, né? Em qualquer coisa que
né? E o que é invisível é isso, porque o que é invisível ele pode ir junto com qualquer coisa, né? Então, né, ele pode, e a gente pode carregar para qualquer lugar o que é invisível, e a gente pode encontrar em qualquer lugar, né? E a gente está lidando com isso o tempo todo, né? Por isso, a gente fica, né, com esse frio na barriga, né? Com esse rebuliço todo, né? Ah, que lindo. E honrando muito o frio na barriga, né? Honrando muito Isso, esse lugar de amando. instabilidade, assim, né? Ali o Sim. erro também, né? Tudo isso. O erro, ele pode ser um grande frio na barriga de... Sim. Vou tentar, vou fazer de novo, né? Ou também isso de honrar também essa jornada, né? Olha, eu fiz o melhor que eu pude, né? Sim, eu acho que esse é um total. lugar de muita cura, assim, né? De muita transformação também. Bom, minha linda, eu não lembro que horas que a gente começou de volta, mas eu tô com um pouquinho de medo de encerrar antes de você ler o seu manifesto, né? Tá, eu vou pegar ele, ó, eu vou ali atrás onde ele tá, vamos ver como vai ficar a internet. Peraí. Tá. Não, vai dar tudo certo. Hoje. Total. Não, hoje é corda bamba total. Hoje foi tipo, a carta definiu o que é a nossa live. Tá, mas aqui. Assim, antes de você começar, então, quero muito te agradecer, Mel. É uma delícia falar com você, cara, sério, assim, você é poesia pura, dá vontade de ficar só assim, sabe, tipo, ouvindo. E é uma coisa, assim, que são palavras muito bebês, assim, sabe, tipo, é aquela coisa que, tipo, acabou de nascer, sabe, então isso é muito lindo, assim, é muito precioso. Então, assim, agradecer muito, assim, por você, por tudo que você fez na sua vida para chegar até aqui e ser quem você é. Você sabe que eu tenho uma admiração profunda, assim, por você, pela sua família, assim, dentro do coração mesmo, assim. E... assim, muitas bênçãos, né, assim, os deuses protejam e guiem você, assim, sempre. Muito obrigada por ter vindo, mesmo sob todas essas condições de instabilidade, mas eu acho que isso foi perfeito, o melhor impossível, assim, pra gente falar sobre tudo que a gente falou. E a gente sabe que quando a gente fala sobre isso, a gente precisa viver tudo isso também, né? Sim, e essa é a verdade, essa é a maior verdade, assim. Então, também honrando toda essa verdade que você traz em tudo que você faz, né? E agradecer todo mundo que participou desses 4 atos, né? Se você não assistiu os anteriores, por favor, assista, porque o de hoje foi um momento, assim, muito de celebração mesmo, assim, né? De revisitar essa jornada, ao mesmo tempo que a gente já redesenha um novo portal, que a gente tece esse novo portal, né? Que a gente possa atravessar nesse dia, que a gente possa levar tudo isso adiante como ferramenta mesmo, como novas habilidades para essa tecedura que a gente se propõe, que a gente precisa fazer e a gente faz juntas. Então, comecei também a live de hoje com essa música, né, para lembrar que a gente não está sozinha, que assim como as árvores, a gente se comunica pelas nossas raízes, a gente está interconectada onde a gente estiver, e você está interconectada com tudo que você já passou, né, com todos os ancestrais, com todo esse invisível. Então, honrando tudo isso, a gente chega aqui nesse momento da cosmovisão, onde a gente honra tudo, todo ciclo, todo o círculo que a gente criou e tudo que está fora desse círculo, e todo o vazio, todo o espaço entre uma coisa e outra. Então, agradecer por tantos ouvidos, pela confiança, pela presença, pelo tempo aqui em todos os atos. E, Mel, agradecendo mais uma vez a você pela sua presença, tá? Maravilhosa, sempre muito inspiradora. Obrigada, amada. Obrigada, sem palavras, né? Para dizer o quanto eu gosto de conversar com você também, e o quanto toda vez que a gente se encontra, muita coisa acontece, assim. Eu bater o papo com você e aí eu saio e a minha vida começa a andar, o que mostra também o teu poder e a tua troca no meio disso tudo. A gente tá junta, viu? Obrigada, ó. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Vamos lá, então, receber o manifesto da Mel. Vamos lá. Então, vamos rezar aqui para todo mundo ouvir tudo e vamos. O mundo já acabou e não vai cansar de acabar. Para a bruxa, aí está o poder da vida, habitar tudo aquilo que é constante morte e renascimento. Se dobrar, e também dobrar as barreiras de um mundo que se faz imóvel, mas não para de desabar. Barreira invisível. O mundo desaba e isso significa que tudo se mostra, que tudo está aberto. Não há véus. E os que se fazem efêmeros são pura beleza. A bruxa vê o código aberto, escuta o sinal do caos.
Se comunica com o vazio que está entre os destroços. O mundo já acabou e está sempre no fim. Enxergar agora a potência do impermanente. Enxergar agora a potência daquilo que é cru. Enxergar agora a potência de colocar tudo na panela. Enxergar agora que o mundo acabou, mas nós não acabamos. Um mundo novo se cria em cada passo. E ser bruxa não é nada além do que perceber que o mundo é uma massa fresca te chamando para brincar. Que brincar é um chamado para se transformar em massa fresca. Que se transformar é a única alternativa. Que nada é único, como diz uma frase. Que a verdade é um pilar insustentável e que nada pode ser sustentado. Que nossa própria experiência não é nossa. A bruxa, por mais que possa ser solitária, nunca está sozinha. A voz da bruxa não caminha em linha reta, e a linha reta se dobra quando vê a bruxa. A fogueira virou um portal, o grito virou o presente, e hoje somos a chance que pedimos ontem. Hoje somos resultado do sonho de quem já virou sonho. Hoje sonhos somos. Ai. Eu sei que palavras não definem, né? Mas, nossa, que magia, né? Que magia, assim, essa coisa também de... Gente, quanta coisa a gente falou na live hoje que você plasma nesse manifesto, assim, é impressionante, realmente, assim, essa não temporalidade, assim, né? Esse não espaço. Acho que a gente alcança aqui um exemplo. A gente é testemunha hoje de que existe realmente muita coisa que a gente não explica, existe muita coisa atrás das coisas que a gente vê, existe muita coisa além do que a gente ouve, enfim, né? Existe tudo isso que existe além dos sentidos, assim. E essa é a percepção da bruxa, né? É aí onde a bruxa atua, né? Então, muito, muito lindo, assim, Mel, sério. Você é pura magia, assim, sabe? É uma honra enorme, assim, é uma sorte imensa, assim, ter você aqui, ter você na vida e ter você encerrando esse trabalho aqui junto comigo, tá, gente? Então, feliz Dia das Bruxas, aproveitem esse dia potente, maravilhoso, para deixar que toda essa energia fale com vocês além das palavras, né? Que vocês possam se abrir para se sentir sem medo, que vocês possam permitir que essa louca caminhe, né? E usufrua dessa jornada também. Então é isso, seguimos sempre. Mel volta futuramente para outras lives. Com Wi-Fi. Mas hoje foi perfeito, Deu certo, tá? A gente conseguiu, amiga. Não, que foi bom. Perfeito. Que bom. Maravilhoso, Que foi bom. tipo uma experiência artística de assistir. Que bom. Como Obrigada, sempre. Amanda. Então, gente, beijos. Obrigada. Vou deixar a live salva. Comentem lá o que vocês acharam. E aí, todo o resto, vai bastante material por e-mail. Então, se inscreva lá no link da bio, tá? Vai agora também. Na próxima semana já vai tudo. Tá bom? Um beijão. Aproveitem o dia de vocês. Feliz nosso dia. Beijo, Mel. Beijo. Beijo em todos. Beijo, gente. Beijo, Tchau. tchau. Seguimos bruxas. Bruxa.